padre, na sua palestra você falou um pouco a respeito do fato do jovem ser um espelho da sociedade, ser um reflexo da sociedade. Eu queria saber se pode-se dizer que o jovem não só é reflexo, mas ele também constrói a sociedade através da narração. Mas evidente, menino. Então, eu queria saber como que se dá essa construção do jovem, assim, como que ele pode construir a realidade através da visão dele. Bom, aí entra toda a questão que também o meu companheiro aí, o Alex Pinheiro, falou, da construção da autonomia, que é que o que caracteriza o jovem, no fundo, é a construção da autonomia. A autonomia significa empoderamento, significa protagonismo, significa personalidade. Isso que caracteriza, e não só uma dimensão pessoal, também numa dimensão social. E aí eu falei também que a única forma de construir essa autonomia, esse protagonismo, é de uma forma organizada, onde entra a organização como opção pedagógica. É o único instrumento concreto para a construção da autonomia. Mas deixa você começar a pergunta sobre juventude, reflexo da sociedade. Uma coisa que eu não disse hoje de manhã, mas uma coisa que é meio dramática, mas é verdadeira. Nós estamos numa sociedade que não ama a juventude. E não ama a juventude porque não ama a si mesmo. E por isso mesmo é uma sociedade violenta. E onde a violência não é do jovem, pode ser também do jovem, mas uma violência que vem da sociedade na qual o jovem vive. Apesar da influência do jovem na sociedade, o jovem, hoje tem muito esse paradigma do jovem ser o futuro ou o jovem ser o presente. Como que o jovem hoje faz história? Você falou muito do historicismo, a respeito de como que a história da juventude mostra como que o jovem vive hoje. Como que hoje o jovem faz história? Ele está fazendo história, muitas vezes sem ter consciência. Melhor é quando a gente tem consciência. E uma coisa muito séria, um jovem que não cultiva a memória histórica, inclusive dele mesmo, ou então dos jovens, ou então da sociedade, que não cultiva, corre o risco de ser absolutista, quadrado, fundamentalista. Quer dizer, o respeito à memória histórica é muito importante, né? Por isso mesmo, de manhã, o que eu falei é uma coisa que eu arranco lá do fundo das minhas convicções, né? O jovem, acho que uma das belezas do jovem é ele descobrir a memória, por exemplo, dessa caminhada. Hoje de manhã fizemos uma caminhada muito rápida, mas é muito importante qualquer jovem ter consciência disso. E isso vai ajudar a ele não repetir a história, mas realmente ser novo, criativo. E como, apesar da manipulação da igreja e da sociedade, como que o jovem hoje ele se torna líder da igreja? Se torna o quê? Se torna líder na igreja. Ele tem esse espaço, ele tem esse tempo. Enquanto ele participa de uma organização, ele se forma. Aí se forma a liderança, porque aí ele aprende a falar, aprende a se relacionar, aprende a planejar, aprende tudo. Aprende a viajar, mas tudo com objetivos, né? Por exemplo, a maioria, uma coisa é ir para a Jornada Mundial da Juventude, mas se você vai com um objetivo, uma preocupação, e se um grupo vai e se quer manifestar lá, não só receber, mas também dar alguma coisa, né? Se comunicar, eu acho que a juventude se comunica de muitas formas hoje em dia, né? De forma boa, de forma ruim, como qualquer, mas também dentro da história da igreja. Agora, a sociedade e a igreja ainda continuam tendo medo dessa juventude ser ela. E aí que eu falo das ovelhas, das vacas de presépio. A sociedade quer ver em vocês não
personalidades. Quer ver submissos, não obedientes. Está entendendo? Assim como a igreja muitas vezes gosta de ver padres e bispos submissos, não obedientes, que é bem diferente. Né? Mas então, para o senhor, o jovem tem uma posição de protagonismo na sociedade, apesar de... Ele deve construir, vocês têm chance, apesar de toda a manipulação, não só da igreja, não só dos meios de comunicação, vocês são manipulados de uma forma muito sacana, sem vocês perceberem, mas apesar disso, vai explodir em breve uma manifestação da juventude manipulada. E vai ser um outro mais de 68. Mais de 68 mil, que faz agora quantos anos já? Até hoje, os sociólogos não entenderam o que aconteceu. Muitas vezes a leitura é muito superficial, parcial, e não compreende que foi o jovem, na sua potencialidade, cansado de ser manipulado. Né? Isso vai acontecer, dentro e fora da igreja. Acho que isso é bem legal, se a gente falar um pouco de... Afinal, a gente está na pastoral e aqui todos os jovens estão trabalhando muito com isso, né? É por isso que eles estão aqui hoje. Eu acho que a PJM tem sentido enquanto exatamente fornece a vivência de um carisma, dá a possibilidade de ser igreja e dá a possibilidade de pertencer a uma organização. Acho que aí... E organização não é só uma questão política, uma questão teológica, uma coisa pedagógica, uma coisa que o jovem, no fundo, quer. O jovem não quer viver isolado. E uma forma, e isso acontece na PJM com tudo que significa a pastoral juvenil marista, né? No sentido de grupo, de organização, de viagem, de entrosamento, de falhas, de erros e tudo, né? Mas a vida é essa. E quem se mete de peito aberto vai longe.